Uma dúvida que surge muito aqui no canal é quantos gigabytes que eu devo ter no meu SSD para um bom desempenho. Então, muitas vezes a pessoa está querendo comprar um SSD para colocar no notebook ou para colocar no próprio computador de mesa e não sabe quantos gigabytes deve ter esse SSD, né? 120, 240, 480 gigabytes. E aí, a pergunta está relacionada a se quanto que isso, né, vai afetar no desempenho do computador. Apesar da resposta parecer simples, a gente tem muita coisa para explorar nisso, então bora pro vídeo. O ponto mais importante é que a velocidade de um SSD não está ligada ao número de gigabytes que ele tem. Se ele tem 120, 240, isso é a capacidade de armazenamento, é o tanto de arquivos que aguentam dentro dele. O que mais importa para a velocidade de um SSD, ou até mesmo de um HD, são as velocidades de escrita, de leitura, outras velocidades também de escrita, de leitura, 4K, outros tempos, e o tempo de acesso. Então, essas informações todas compõem qual que vai ser o desempenho mesmo de um SSD, e não quantos gigabytes ele tem. Dentro disso também, tem a questão de que os SSDs de 120 GB costumam ter velocidades de leitura e escrita, e as outras velocidades também, um pouco menores que os SSDs de 240 GB. Mas isso não tem relação à quantidade de gigabytes, mas sim a essas outras velocidades. Mas essa pergunta não é totalmente fora de contexto. Se você tiver um SSD de 120 GB e lotar esse SSD, colocar arquivos até o topo, qualquer tamanho o SSD, e colocar muito arquivo nele, ele vai começar a ficar muito lento. Então, realmente, a quantidade de gigabytes que um SSD tem pode afetar o desempenho, sim. E aí, quantos gigabytes você deve ter, né? Qual que deve ser a capacidade de armazenamento desse SSD? Aí que a gente vai dividir também essa resposta em dois pontos. Se você está colocando um SSD num computador ou num computador ou notebook que vai continuar com o seu HD, provavelmente você não precisa de um SSD grande, porque você ainda pode jogar arquivos para o HD, pode colocar alguns programas no HD e seu SSD pode ser pequeno. Lembrando que você nunca deve deixar ele lotar, sempre deixe uns 10, 20% dele vazio, para ele continuar com um desempenho bom. Mas, se você não tem um HD, e você hoje em dia, por exemplo, tem um notebook com HD e vai colocar um SSD no notebook, e aí você vai substituir. O que eu recomendo que você faça é ir lá no meu computador mesmo, naquela aba, olhar quanto que você usa hoje do HD. Por exemplo, se o HD tem 1 TB, você olha lá e você usa 200 GB do seu HD. Bom, se você usa 200 e tem 1 TB, você às vezes nem precisa realmente desse 1 TB. Então, na hora que você for comprar um SSD, para economizar na hora de comprar um SSD, você pode comprar um SSD de 240 GB ou até um pouco mais para dar uma gordurinha ali. Mas o ponto é que a quantidade de gigabytes que você tem do seu SSD não afeta assim, diretamente o desempenho, mas você tem que ter ciência que você não pode deixar isso ficar lotado. E se você também usa um HD junto com o SSD, só os programas que tiverem no SSD que vão ficar mais rápidos. Então não vale a pena colocar colocar um SSD muito pequeno só para o Windows e colocar os outros programas todos no HD, porque aí esses programas eles não vão ficar muito mais rápidos. Vale a pena deixar um espaço do SSD também para os programas, para as coisas que você usa mais frequentes. Então agora eu vou fazer um resumo de tudo isso para não deixar confuso, e você quer saber quantos gigabytes de armazenamento você precisa no seu SSD para não ter nenhum problema. Bom, você precisa da quantidade que você vai colocar de arquivo lá dentro. Você pode olhar isso lá no seu computador hoje, o tanto que você já usa. Só que eu recomendo nunca pegar um SSD de 120 GB. Eu falo isso em outro vídeo que eu até vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, se você clicar, você pode ir lá ver esse vídeo, mas o de 240 já é um tanto bom. E se você usa um de 240 GB, que tem um bom custo-benefício, uma velocidade também normalmente já ideal, você combina ele com um HD ou mesmo coloca os arquivos na nuvem, você fica aí muitas vezes satisfeito. Mas se você também usa muitos programas, então você pode precisar também de um SSD maior. E aí vale a pena você ver no seu caso quantos arquivos e programas você já tem para comprar um SSD dimensionado para isso. Então espero que esse vídeo tenha ajudado. É um vídeo bem curtinho só para explicar essa dúvida, mas eu acho que pode ajudar muita gente que está um pouco confuso quanto a isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!